Olá, bem-vindos ao Conversas com o Meio. Hoje a gente recebe a atriz Denise Fraga, que está em cartaz em São Paulo, no Tuca, com a peça O que Só Nós Sabemos, em que ela contracena com Tony Ramos. E uma boa notícia é que Tony Ramos volta aos palcos depois daquele acidente cerebral que ele teve. E é uma peça dessas que não dá para perder. A gente conversou sobre teatro, a gente conversou sobre vida. A Denise, para quem não sabe, é casada há 30 anos com o seu diretor, com o Luiz Vilaça, e é uma parceria super criativa, super interessante. Mas a gente também fala de causas, de redes sociais. É uma baita conversa com uma baita atriz. Fica com a gente. Bom, Denise, bem-vinda ao Conversas com o Meio. Eu queria começar falando do que só sabemos juntos, né, que volta ao cartaz depois do Tony ter tido aquele acidente vascular cerebral. Como foi isso, né? Você preparar uma volta com o Tony Ramos, que estava longe dos palcos há um tempão, né? Contracenar com um baita ator, e de repente, no meio do processo, você ter essa interrupção. Não, ai, nossa, esse ano tá a vida tá forte. Enfim, tá aí, mas foi um susto imenso, né. E o que assim, o que eu fico muito feliz da gente estar de volta, Guilherme, porque na verdade é muito louca. Eu falo assim, o roteiro de Deus, né, o roteiro do pessoal lá de cima, ele é sempre superior ao roteiro que a gente faz, né? Porque na verdade o que a gente fala na peça tem sido tão potencializado por tudo isso que aconteceu, porque a peça, na verdade, ela é fruto o Tony foi ver o Eu de Você pela segunda vez no Rio, que foi a peça anterior, e que é uma peça que é muito importante na minha vida e também para o Luiz, que dirigiu a peça, o Luiz Vilaça, e casados aí nessa parceria na vida e na arte. E quando o Tony foi ver pela segunda vez, ele chamou, ele meio disse que a coisa que ele estava sem fazer teatro há 20 anos, que a coisa que o motivaria a voltar para os palcos seria fazer alguma coisa como aquela. Porque o Eu de Você tem uma particularidade, é uma peça que, sei lá, nem chamo mais de peça, é uma experiência, ela tem ela tem uma coisa diferente. E foi uma peça criada na sala de ensaio, em cima de histórias reais. Não tinha texto. E foi assim que nós fizemos o que Só Sabemos Juntos com o Tony, quase 2 anos depois, quando ele tinha, a gente abriu a agenda para isso, e aí é quando a gente fez o processo de ensaio, foi uma coisa tão linda, e ver aquele homem, aos seus quase 75 anos, querendo correr perigo. Talvez tenha sido a coisa mais bonita, assim, porque o que que ele pediu, o que ele ficou tocado, ele mesmo usa uma palavra que eu adoro quando ele dá entrevista, que ele fala que ele viu a peça e ficou perturbado. E eu adoro essa ideia, e tem uma frase que eu amo, que é a arte, eh, a arte serve para perturbar os acomodados e inquietar, e acalmar os atordoados. Então, eu adoro perturbar alguém. Mas o Tony, nós éramos amigos, tínhamos feito já 2 trabalhos juntos com a direção do Luiz, e a gente ficou muito empolgado com essa ideia, e ver o processo de ensaio foi muito lindo, porque foi parecido com Eu de Você, que é essa ideia da gente colocar várias pessoas criadoras dentro de uma sala, a Kênia Dias, nossa diretora de movimento, a direção do Luiz, o Vinícius Calderoni meio escrevendo junto com a gente, mas o espetáculo foi criado na sala de ensaio, com coisas que a gente queria dizer, com textos que a gente previamente trouxe, assim, inspiradores, mas não tem um texto. A gente foi escrevendo junto aquele texto, e esse texto que Só Sabemos Juntos, especialmente, ainda é a muitas mãos. É, a gente sentava mesmo no teclado para escrever. Então, o Tony estava muito empolgado quando tudo aconteceu. Foram só 3 semanas e ele estava assim, eu vendo ele vibrando com a gente catando aquela peça, vendo o que estava acontecendo com a plateia, porque é uma peça que também ela tem essa coisa desse divertimento, as pessoas se divertem, riem e tal, mas também é uma peça que
une, como é o meu a coisa que eu mais gosto é divertir alguém, ao mesmo tempo que eu faço a pessoa pensar, né, levar uma trouxinha de reflexão para casa. E aí, quando aconteceu tudo isso, a gente ficou, muito sem chão, mas a gente ficou com um alívio danado dele estar vivo, porque ele foi para o hospital desacordado e a gente não sabia o que tinha acontecido, então toda a interrupção ou qualquer frustração com a interrupção foi superada pelo alívio dele estar bem. E aí veio Maravilha. aquela segunda cirurgia que deu outro susto, e ele bem, o cara é foda, é incrível, e aí a gente está muito feliz de estar de volta. E você falou de vocês ficou em cartaz até recentemente em São Paulo, um baita público, né? E ele tem esse método muito legal que vocês coletaram histórias das pessoas, né? Vocês pediram, botaram anúncio no jornal, pediram para as pessoas mandarem história. Como foi esse processo, assim, essa que se repetiu agora, mas essa seleção, e por que mesclar essas histórias, que eu acho que é o grande pulo do gato da peça, na minha opinião, com músicas, com textos, com outras coisas. Então você traz tanto aquela história que é mais pessoal, que nem sempre é prosaica, né? Porque às vezes as histórias reais elas são muito mais legais do que as imaginadas pela arte, mas com a Sim. reflexão mais sedimentada, né? Da arte, Fernando Pessoa, trazendo outras coisas, Arnaldo Antunes. Você tem toda a razão. Quando você falou o verdadeiro pulo do gato da peça, para mim também foi esse, porque a gente falava: "Ah, a gente precisava fazer um solo, porque ter mais autonomia", mas eu falava assim: "Ai, eu não gostava dessa ideia de ainda mais repetir uma ideia", eu tinha feito o retrato falado, de contar histórias reais, mas na hora que a gente pensou em fazer essa trança da história muito cotidiana com trechos da literatura, poesia, música, porque eu acho, Guilherme, que a gente tem um negócio que e quem vive com arte vive muito melhor, eu sempre falo. Se você é uma pessoa que consome arte, que lê, que vai ao teatro, que vai ao cinema, que escuta boa música, quando eu gosto de falar: "Você sofre mais bonito", porque você sofre acompanhado do poeta e com aquelas palavras para dizer. Se você tem um texto da Clarice que você leu, da Clarice Lispector, se você tem um poema do Drummond, se você tem uma música do Chico para cantar quando você está passando por aquela adversidade, você não deixa de sofrer, mas você sofre com pertencimento a uma coisa muito maior, que é a história da humanidade, que inclui, naquele sentimento que você está tendo, o Chico Buarque, que também teve aquele sentimento, te deu o braço agora, só que ele escreveu aquilo que você pode cantar agora chorando. Então, essa ideia de falar para alguém, pegar uma coisa muito banal, que alguém viveu, muito cotidiana, juntar isso com um Drummond e falar: "Olha o que você viveu". Meio a gente embrulha aquela história cotidiana para presente, no papel de presente da beleza, da da arte, e a gente faz aquela pessoa olhar a sua própria história com a sensação de pertencer a algo muito maior, a estar no jogo da existência que a gente não sabe direito por que a gente ainda quer estar. A existência é uma coisa fascinante. Acho que a peça, ela mais do que tudo, tanto o Eu de Você como o Que Só Sabemos Juntos, porque eu sempre falo uma coisa, não as peças não precisam, as nossas peças não precisa ter final feliz, não precisa melar, não precisa ficar dizendo a vida é bela, a vida não é bela, mas o jogo da existência ainda é algo fascinante. Estar no jogo, então eu acho que a peça, eu falo, não precisa ter final feliz, mas precisa dar vontade de viver, né. Que eu acho que a pessoa, eu acredito na arte, né, e eu acredito na transformação das pessoas pela arte, a arte como um certo ritual, o teatro como quase um templo de reflexão mesmo, não é de crença, não é de dogma nenhum, é apenas uma crença de que nós juntos ali, com um foco comum, numa história, né, alguém que funga do seu lado, que está chorando do seu lado, te dá vontade de chorar mais, quer dizer, te dá um aval para chorar. Alguém que gargalha do seu lado, de alguma maneira, faz você rir
talvez, ou externar uma gargalhada que você não faria sozinho no seu sofá vendo uma série. Então Claro. eu acho que a coisa da experiência coletiva que o teatro promove, ela funciona mesmo como um ritual de religar, que é essa ideia da religião, né, religar ao que você é e pertence, né. Eu faço parte, eu sou uma espécie humana que estou aqui nesse planeta e eu passo por essas coisas que muita gente passa, né. Eu acho que a gente tem essa coisa da que é um texto até que eu falo da Simone de Beauvoir na peça, que a arte dá a gente como artista, nós compartilhamos essas experiências para que o público se reconheça e, nos seus sofrimentos individuais, sinta o consolo da fraternidade, né. Ela fala que a função uma das maiores funções da arte é superar a solidão, que é comum a todos nós e que, no entanto, faz com que nos tornemos estranhos uns aos outros. A gente acha que a gente está sozinho, sozinho está nada, está sozinho, um monte de gente está se sentindo sozinha também. E falar em estar sozinho, assim, ele é um monólogo que não é exatamente um monólogo, né? Você não está exatamente sozinha em cena, porque você está com a plateia ali. E, ao mesmo tempo, é uma ruptura na sua carreira, porque você sempre foi uma atriz de comédia, a comédia é muito tempo do outro, né? É muito como você vai dar o texto em relação ao outro. Então, como é que é essa sensação de estar sozinha no palco? Eu que você falou, nunca chamei exatamente essa peça de monólogo, porque eu não estou sozinha. Não estou sozinha mesmo, não é uma figura, não é simbólico o que eu estou falando. A peça tem uma coisa com a plateia, né, que é essa eu tenho até medo de falar, porque a peça não é uma peça interativa, tenho medo que as pessoas fiquem com medo, eu mesma tenho medo de teatro interativo. Eu odeio, eu sento no fundo quando é. Fazer uma participação que ela não queira ou constranger alguém. Mas a gente conseguiu fazer, eu acho, uma eu que vou para a plateia e eu que me insiro ali, e eu que acabo olhando no olho de alguém que vira meu parceiro de cena, sem precisar fazer nada, mas que a pessoa acaba se incluindo naquilo. Eu acho tão bonito o que acontece com Eu de Você, porque nunca ninguém negou. Assim como no Que Só Sabemos Juntos, a aproximação da plateia, eu acho que é mais uma questão da gente romper mesmo a quarta parede e fazer que o teatro seja esse lugar onde todos nós estamos juntos ali. Essa ideia me fascina muito, essa química de uma noite só. Por isso que as pessoas não entendem: "Ah, mas como é que você aguenta fazer tudo aquilo, então essa peça tantas vezes sempre igual?". Não é sempre igual, porque o que mais me fascina é esse encontro que o teatro promove, daquelas 700 pessoas ali, é o caso da gente agora no Tuca, que com toda noite lotado, né, são 670 lugares, mais toda a equipe, tarará, 700 pessoas que seja, que fazem aquela química que só aquele dia é daquele jeito. Sem É muito dúvida. fácil. Agora, tem um lado também, pensando mais na peça solo, tem um lado da gente pensar nos tempos que a gente estava vivendo, econômico e num desgaste muito grande da cultura nos anos Bolsonaro, né? Você pensar também um jeito de sobreviver com teatro sem ter uma peça que tenha que mobilizar um monte de atores, um monte de gente. Tinha essa preocupação quando vocês fazem esse espetáculo mais móvel, com um núcleo duro, assim? Quando a gente começou a ideia, a gente falava: "A gente precisa fazer um solo, Denise, você precisa fazer um solo", porque eu fiz muitos espetáculos muito de elencos muito grandes, né, a gente montou A Vida de Galileu, do Brecht, a gente montou A Uma Boa de Sete do Brecht, A Visita da Velha Senhora, do Remar, o Sem Pensar, que foi uma peça inglesa incrível que a gente montou, sempre com grandes elencos, Ricardo III, tudo era 15, 12, a gente viajava com 25 pessoas, mas a gente teve o patrocínio do Bradesco por muito tempo, que a gente agora voltou a ter, mas a gente ficou sem na época Bolsonaro. Então, por que será? Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas é muito importante para que as pessoas consigam ver, essas grandes produções. É importante que as pessoas entendam que isso
você não paga isso nunca, não tem bilheteria que pague. E uma peça ainda mais viajando, a gente viajava muito com a peça para várias praças do Brasil inteiro, que sempre se fez turnê. Há anos eu faço turnê, Guilherme, desde de 2006, eu viajo com teatro de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, sempre com uma peça nova. E isso faz você conhecer muito, assim, eu recebo o público na porta desde 2008. Então você conhece muito o público, o Brasil, e assim, nas suas praças, mas isso só é possível, essas produções com patrocínio. A gente não tinha patrocínio, a gente inicialmente não tinha na verdade tinha e depois saiu no meio do Eu de Você, porque o Eu de Você era para ser um solo, mas a gente não tem uma coisa que eu vou te falar. Eu fico muito preocupada, nós, que eu, o Luiz Vilaça e o Zé Maria, que é o nosso produtor, que nós somos digamos, os 3 sócios nesse nosso teatro, Desde 2008 com o Brecht, não é? desde 2008 com o Brecht. E o Zé Maria, ele é um produtor muito, ele é um artista, na verdade, é um produtor raro, porque ele é um artista que gosta de ver o circo montado, aquilo acontecer. Mas ele tem, como diz, conceitos então a gente queria fazer um solo, mas, assim, a gente não consegue mais fazer uma coisa porque é barata. A gente nunca pensou assim. Então a gente não vai botar um playback, a gente botou música ao vivo, aí tinha uma banda de 3, aí tem todas aquelas pessoas envolvidas, enfim, a viagem a equipe para viajar do Eu de Você somos 10, que não é por isso que a gente está fazendo o monólogo, porque também ainda tanto que a gente agora só agora a gente vai conseguir viajar Brasil acima, assim, Espírito Santo, Nordeste, que a gente vai fazer agora, porque a gente não conseguia fazer, porque a gente não tinha patrocínio, a gente agora tem a Bradesco Seguros com a gente ainda vai viajar com o Eu de Você, depois do Que Só Sabemos Juntos. E o Que Só Sabemos Juntos também vai viajar por aí, por conta de ter essa lei de incentivo à cultura do governo federal. Maravilha. Deixa eu falar um pouco sobre personagens e repetição, né? Porque é impossível falar com você e não lembrar da Olímpia. Não lembrar de Trair e Coçar, que eu acho que é a hora que você chega ao teatro mainstream, assim, que todo mundo passa a te conhecer, e você fica muitos anos fazendo a mesma pessoa. Como é que é fazer muitos anos o mesmo... São 7 anos fazendo a mesma personagem, né? Tem uma hora que A você vai ficar louco, né? o Trair e Coçar eu fiz 6 anos e meio. Mas, como você pode perceber, Guilherme, eu sou uma pessoa insistente. As minhas temporadas duram 2 anos e meio, 2 anos, 1 ano e meio. Eu estou com o Eu de Você desde 2009. Eu sou casada desde 2019, eu sou casada há 30 anos. Então, assim, eu acho que eu aprendi também uma coisa com o Trair e Coçar, porque eu me lembro que quando deu 1 ano, eu falava assim: "Ai, eu acho que já deu". E o Trair e Coçar me ensinou muito, porque primeiro eu adorava fazer, porque eu fiz ali dentro foi uma escola de comédia muito grande para mim, porque eu fiz meio um jogo de erro e acerto, que eu ficava tentando cumprir, assim, era tudo muito marcadinho, foi uma partitura. Eu tinha estudado um pouco de comédia dell'arte, então eu fazia uma espécie de Arlequina naquela personagem do Caruso. E a coisa da risada, ela te dá uma resposta, né, vira um jogo de vôlei com a plateia. Né, você joga daqui, e se eles pegam lá, eles te devolvem numa risada, e você então vai, então vai agora e tal, e quando perde a risada, a coisa do timing cômico é uma coisa matemática, que assim, nem sempre você acerta, mas você sabe quando você perde. Você fala: "Ih, Uhum. me ferrou". Quando você perde o timing, você fala: "Ih, ferrou". Então, foi uma coisa que foi uma grande escola para mim, foi incrível. Então, eu acho que esse joguinho, que foi a coisa mais que me instigou, porque eu fui percebendo outras camadas. Eu me sentia como foi lá que eu fiz uma frase que eu até falo para o pessoal quando eu dou palestra em escolas de teatro, assim, que eu acho que, assim, você se manter em temporada é você buscar a perfeição
que você nunca vai atingir. Mas aquela busca da perfeição eterna, ela faz você nunca desistir. Assim, você está em movimento. É como se aquele cara, eu acho que aquela imagem do artista do circo que segura uns pratinhos, porque quando você está gerando esse pratinho aqui, esse aqui vai morrendo. Então são lugares da peça que você vai, como diz, dinamizando, ativando, né, e eu acho que, quando você faz, quando você estreia uma peça, aquela coisa que você vai fazendo imagens. E quando você estreia uma peça, eu acho que você tem uma rede elétrica das antigas, né, que tem aqueles postes, assim, com fio, né, entre os postes. Você tem essa parte aqui que está mais segura, que você acha que você resolveu aquela cena, aquela parte da cena. Mas aí, para você pegar no outro poste, tem um pedaço ali que te deixa na mão, que você está andando meio nas pedras num rio caudaloso. O que vai acontecendo com uma grande temporada é que você vai, com o público, sacando, principalmente se é uma comédia que tem resposta sonora, você vai sacando aonde você coloca outro postinho para te segurar. Mas acontece que esses postes outros vão morrendo, porque é tudo muito vivo. O nosso trabalho, olha que trabalho difícil, é repetir pela centésima vez como se fosse a primeira. Ah, E é eu não isso, né, consigo imaginar. quando você quebra o braço, assim, que a pessoa pergunta: "O que que aconteceu, Guilherme?" Aí você fala: "Não, estava vendo foto, aí não sei". Chega uma hora que você não aguenta mais contar aquilo. Conta, você não decora esse texto, né, você conta. É isso, né, é Claro. contar de novo, contar de novo, contar de novo. E como é que você. Eu acho assim, a comédia a coisa mais difícil para um ator. Assim. Eu acho mais fácil a tragédia do que a comédia. Até como espectador, assim, eu tenho mais dificuldade de embarcar numa comédia do que numa tragédia. A tragédia, talvez porque eu seja o mais trágico também, tem uma alma um pouco mais assim, pro soturno. Mas Os assim, a tempos comédia. Agora, é, quando a comédia é bem feita, ela te leva para outro lugar. Como você se descobriu uma comediante? Como é que foi esse seu começo no teatro? então, na verdade, eu acho que eu nunca me senti uma pessoa engraçada. Eu não era, eu era uma menina bem triste, bem tímida, assim, bem quieta, mas, não sei, quando eu entrei na escola, eu fiz umas tinha na oficina de comédia, eu fui bem, riam de mim. Eu era um pouco atrapalhada, eu sou meio atrapalhada, eu sou uma pessoa esquecida, e aí, eu acho que, sei lá, a comédia tem uma coisa que é uma ciência, não é uma ciência, é que eu acho assim, o timing cômico é como eu sinto hoje, é como um ouvido afinado. Tem gente que tem e tem gente que não tem. Tem gente que canta parabéns para você desafinado, mas não é a pessoa não tem ouvido. Mas eu acho que o timing cômico é uma coisa que existe, nata. Fulano tem timing, fulano não tem. Mas é uma coisa que você vai apurando, você aprende. E a comédia tem um timing que você ouve: "Não, você tem que entra aqui, se você não entrar aqui, você perdeu a piada". A maneira de escrever também, que tem gente que escreve muito bem. O Trair e Coçar era uma comédia do Caruso, que ela tinha um miolo genial nessa coisa do reloginho cômico, do ritmo cômico. Eu aprendi muito ali. Então eu acho que você, vai apurando tecnicamente, é mais técnica a comédia. Mas o Antônio Filho falava uma coisa genial, que ele falava que todo comediante faz bem drama, porque ele Hum. tem a música, ele falava, porque ele tem a música. Eu acho que o timing cômico, ele talvez sirva para ele nada mais seja do que a percepção de silêncios e a percepção rítmica do que é verdadeiro. Porque a Olha, comédia, você não acredita, você não ri se aquilo não é verdade.
você pode até rir de um trejeito, mas para aquela comédia de situação funcionar, ela precisa estar com a verdade, em dia. Então, eu não sei nem por que eu estou falando, porque você perguntou Eu perguntei um pouco do seu começo, na verdade. Eu sei que até você pensou em desistir, você fez teste de aeromoça para Varig, mas que deve ter sido. Fico imaginando como é que foi isso. Mas eu queria entender, assim, como você, jovem atriz, foi direcionando a sua carreira e acabou caindo nesse lugar da comédia, né? Porque tanto no seu primeiro papel de televisão, que te coloca no mundo, era um pouco cômico, né? era foi uma coisa que foi acontecendo, assim, eu não sei porquê. E também eu acho que eu achei um lugar de aceitação. Eu acho que a comédia, historicamente, a comédia salva muitos tímidos, né. Sem Tem dúvida. muitos atores cômicos que são tímidos na vida. Eu, hoje, dizer que eu sou uma pessoa tímida, parece um tipo que eu estou fazendo, porque eu sou tagarela pra caramba. Mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida até um tempo. Eu acho que o teatro me salvou, eu acho que nada melhor para um tímido se curar do que achar uma coisa que goste de fazer e as pessoas começarem a falar que você faz aquilo bem, né. Claro. Isso pode salvar um tímido do suicídio. Eu acho que pode. E como é que você chegou na Globo? Como é que foi? Você fez teste? Você foi atrás? Assim, você já estudava teatro? Foi uma coisa muito lógica a minha trajetória, eu até fico assim, porque foi muito lógico, porque eu fazia eu fiz a escola de teatro, o meu último professor na escola de teatro era do grupo Tapa, ele me chamou para fazer parte do grupo Tapa, mas ao mesmo tempo, quando eu estava saindo da escola de teatro, eu saí depois eu estava infeliz no grupo Tapa, a gente fez um grupo de ex-alunos da escola, que a gente fazia projeto de escola, então a gente fazendo cenários, tudo muito na batalha, assim, para tentar fazer daquilo uma profissão. Foi essa época que eu desisti, fui ser aeromoça, tentei ser aeromoça, mas que bom que quando me chamaram eu já estava fazendo outra peça, Você nem mas chegou o a que eu voar. nem cheguei a voar. Na verdade, o desculpa, eu esqueci, eu estou aqui pensando na minha vida de aeromoça, porque na verdade eu tinha uma ilusão muito grande dessa coisa da aeromoça, porque ninguém na minha casa tinha viajado de avião, na minha família. Eu sou de uma família não pobre, mas, assim, remediada, do subúrbio carioca, né, uma vida sempre ali nas continhas e tal, minha mãe professora, meu pai contador, e aquela coisa. E aí a ideia de ser aeromoça, eu acho que também tinha uma atriz no meio, que era essa coisa desse glamour de viajar, voar, sabe, que era quase que era diferente. E aí, quando eu fui já sei que você me perguntou como é que foi a comédia, Aham. como eu comecei na Na televisão. Globo. Eu fiz um te aí eu saí distribuindo currículo e foto, como era que se fazia, e eu me lembro que eu tinha um tio que era fotógrafo de escolas. Lembra que a gente tirava aquelas fotos com o mapa atrás? Meu tio fazia isso. E esse meu tio falou: "Não, eu tiro umas fotos para você dar aí para as agências", que a gente dava não era a gente dava foto e currículo. E tirei uma foto bem breguinha, assim, com um coque, uns rolotezinhos que era horrível. E nem E aí, com essas fotos, eu fui chamada numa agência, eu saí distribuindo a pé, indo de ônibus para uma agência, para outra, distribuindo em agências de publicidade, foto e currículo, e me chamaram para fazer um comercial. E eu fiz um teste para um comercial, passei, e esse comercial era cômico, era um comercial que tinha uma pegada cômica. Me chamaram então para fazer um teste na Globo por causa desse comercial. Eu fiz o teste, que também era uma coisa: "Ah, é para arquivo, é para você esquecer". E aí me chamaram para um papel numa novela, que foi Bambolê, que foi a primeira novela que eu fiz, que eu já queria fazer uma coisa cômica nessa personagem. Ela não era cômica como Briefing, mas eu já fiz uma coisa cômica, porque eu estava muito interessada nisso, porque eu tinha saído da escola com esse interesse.
E depois você vai fazer TV pirata, que pra mim é a coisa mais legal da minha juventude. Assim, era a coisa, eu acho que a armação ilimitada e TV pirata eram as duas coisas transgressoras dentro da Globo. Como é que foi esse momento, assim, jovem fazendo TV pirata? Guilherme, você pode imaginar o que foi isso, porque o TV Prata, como para você, era eu era fã daquelas pessoas. E aí eu fazia o Trair e Coçar em São Paulo, eu tinha 20 quando eu vim para cá eu tinha 24 anos, isso foi eu tinha 25. Eu fazia o Trair e Coçar em São Paulo e tinha feito uma novela que foi Bambolê na Globo, e um piloto de um programa que nunca foi ao ar, que era o programa que o Chico Anísio queria, que era um programa de jovens, era uma escola com jovens comediantes. Nunca foi ao ar, era um piloto. E aí eu recebo um telefonema falando: "Você tem a sua fita do Trair e Coçar? Porque o Guel Arraes queria ver". Eu olho o Guel Arraes, "Ai, eu posso tentar conseguir a fita da filmagem". Não, porque aí mandei a fita da filmagem, o Guel me liga para eu ir não, me ligaram lá do elenco, não sei o quê, para eu ir conversar com o Guel, e eu fui lá conversar com o Guel Arraes. E aí eu me lembro que eu estava conversando com ele, só no meio da conversa que eu falei assim: "Você está me convidando para fazer o TV pirata?". Ele falou assim: "É, que eu acho que você tem a gente porque eles estavam substituindo a Luísa Cardoso e a Cláudia Raia, que estavam saindo. Eu virei e falei assim: "Você está me chamando para fazer o TV pirata?". Era um negócio que eu falava assim: "Me segura da cadeira, alguém me acorda, alguém me belisca". Eu saí dali já com os textos e o meu telefone não parou de tocar. E eu me lembro que saiu no dia seguinte, no Jornal do Brasil, uma foto, porque aí começou uma coisa de gente me ligando, coisa que era inusitada, eu era uma desconhecida. Ninguém sabia quem eu era. Olha, E aí eu me lembro que saiu no Jornal do Brasil, no Rio. Isso foi muito maluco, porque eu não sabia o que fazer. As pessoas me ligando, eu falei assim: "É verdade, sou eu sou a Isolda". Mas como é que eu te contava essa historinha aí. Sai. Aí eu não sei, o jornalista, eu acho que fez uma eu me lembro disso. "Como é que você explica chamarem você, porque ninguém te conhece?". Eu não sei, eu sei que saiu embaixo uma legenda, que eu fiquei super, assim, incomodada, porque ele deve ter conseguido que eu falasse isso, que é uma coisa que eu jamais falaria, assim, porque eu acho meio hipernótico, mas saiu uma foto eu assim, com o braço aberto, escrito em cima: "Pirata sem pistolão". E embaixo escrito genial. embaixo escrito assim, "Ninguém conhece Denise Fraga, mas eles me chamaram porque eu sou a Denise". Eu me lembro que eu me achei muito metida, Mas veio e premonitório, né? foi uma coisa muito maluca, porque eu entrei naquele programa e na primeira cena que eu fazia, eu tinha que beijar o Marco Nanini. Eu falava assim: "Gente, me segura". Mas foi incrível. Depois veio outras coisas também do Guel, o Alto da Compadecida, que foi incrível ter feito, que é um Ah, é negócio, assim, maravilhoso, né? clássico, né, de estar naquele elenco, né, um elenco, né, e foi incrível, foi incrível. Não, Auto Compadecida você recebeu o elogio até do Suassuna, né? Você sabe disso, você vê? Eu não acreditava, né, não ficava eu fiquei e você sabe que o Auto da Compadecida, eu fiquei muito tempo sem ver, eu tive uma história muito triste, assim, que eu perdi um sobrinho durante as filmagens. E aquele é muito louco, porque por um tempo ver o filme, eu sabia que cena que eu estava ruim, sabe, assim, aquilo me remetia Uhum, a essa tristeza sim. pessoal. E aí, eu fiquei muito tempo sem ver. E aí na pandemia a gente foi fazer uma live de 20 anos do Alto, com todo mundo junto, Matheus, Fernandona, todo mundo com o Guel, e foi bonito pra caramba, mas aí eu fui rever, finalmente, Olha, depois de tempo. E eu falei assim: "Gente, eu ria". Eu falava: "Isso é muito bom, isso é muito engraçado". Porque aí você vê, hoje é uma coisa meio nacional, assim, né. Difícil você achar quem não viu o Auto da Compadecida. É sem um dúvida.
cão nacional, e é muito bom fazer parte disso. Não, e é muito bom também você ter um clássico filmado, né? A gente tem poucos clássicos, quer dizer, a gente tem muitos clássicos filmados, mas a gente tem poucos clássicos filmados que são vistos por todo mundo como alto, né? Eu É, acho que essa coisa que vem também desse encontro do reino popular com o reino erudito do Suassuna, ele bate muito bem para todo mundo, né? Ele pega quem é da alta cultura e ele pega quem está ali querendo se divertir. ele era assim, né, é a personificação dele, né. Né? Já que a gente falou de cinema, eu sei que você tem aí vários filmes para estrear, né, para frente. Você pode contar desses filmes ou ainda é muito segredo? Não, eu posso contar. Eu fiz um filme, eu fiz 2 filmes em 1 ano e meio, eu fiz 2 filmes em Portugal. Eu achei muito curioso, porque me ligaram, um produtor português, o Luiz Urbano, e ele ligou e eu falei assim: "Mas por que eu, né?" Porque era um e aí ele virou isso para o Índia, que é o filme do Telmo Churro, que passou aqui na mostra e não chegou a passar aqui no Brasil, que foi uma pena, porque o filme um filme tão bonito, e filme feito em 16 e tal, mas, não foi um filme que teve um lançamento muito pequeno, é um filme específico, mas, assim, muito bonito. E o que eu quero te contar é que quando o Luiz eu falava assim: "Mas por que vocês chegaram em mim?" Aí ele virou e falou assim para mim: "Não, a gente pesquisou várias atrizes, mas o que fez a gente decidir mesmo", me disse o Telmo, "foi o Horas em Casa", que foi uma coisa que eu fiz no YouTube na pandemia. A gente fez eu, o Luiz e o Pedro em casa, por pura angústia, Guilherme, por pura vontade, assim, que a gente tem que fazer. A gente fez tinha parado Eu de Você, e a gente se reunia com autores parceiros, também uns autores maravilhosos, Rafael Gomes, a Silvinha Gomes, que a gente se reunia por Zoom, e eu, o Luiz e o Pedro, meu filho, que estávamos em casa, fizemos da nossa casa esse, digamos, esse pedaço desse cotidiano das pessoas que estavam presas em casa, meio uma ideia do Eu de Você, mas não eram histórias reais, era a gente dramatizava histórias que a gente tinha ouvido ou enfim. Enfim, a gente fez no YouTube, achando que aquilo não ia dar em nada, era uma coisa que a gente nunca conseguiu monetizar exatamente. E aí vem esse filme de Portugal, o Horas em Casa, aí passa um tempo, me ligam de outra produção, o Paolo Marinu Blanco, que é esse filme que vai ser lançado, Sonhar com Leões, que é um filme que eu achei incrível, um roteiro incrível. E aí eu falei assim: "Como é que você chegou em mim?" Ele falou assim: "Não, me indicaram algumas atrizes do Brasil, mas o Horas em Casa." Eu falei assim: "Caramba!" Aí a gente às vezes acha que, né, que não vale a pena, eu fico pensando muito isso, né, como as riquezas são relativas, a gente põe a riqueza muito no dinheiro, no que a gente vai ganhar, né, a gente sempre acha que: "Ah, mas não vai ganhar nada", e muitas vezes as riquezas estão embutidas, né, no eu, graças a Deus, na minha vida, uma hora eu falei assim: Qual é a riqueza que você quer exatamente?" É claro que a gente precisa de dinheiro, a gente precisa, né, o ganha-pão Claro. é um fiel da balança real, mas foi uma coisa que me trouxe muitas riquezas. E aí eu fiz esse filme que foi o Sonhar com Leões, que vai lançar ano que vem, e que é uma coprodução, portuguesa, Portugal, Brasil e Espanha. A gente filmou em Maiorca também, e é um filme que fala da eutanásia, mas de uma maneira muito divertida. Olha, fiquei Então curioso. ele é curioso, é um filme curioso. O Paolo é um diretor incrível. Eu, quando chegou esse roteiro para mim, e uma das coisas que eu achei bonitas, Guilherme, foi que o filme, ele não é não precisava ser uma brasileira. Era uma pessoa que morava em Lisboa, em Portugal. E hoje talvez tenham muitos brasileiros em Portugal, era uma brasileira, mas não era um pré-requisito ser uma atriz brasileira. Então foi muito legal eu fiquei muito feliz com esse convite, um papel dos melhores papéis que eu fiz na minha vida, Olha que um dos legal. personagens que eu tive. E junto com
com o João, que é um ator incrível português, e é um par romântico, é estranho, porque ele é muito mais jovem do que eu, mas isso não é um tema. Outra coisa que eu achei muito boa é essa tendência de você, dessa coisa, eu como uma mulher, eu vou fazer 60, uma mulher 50 a mais, você tá, não, isso não, eu fui convidada para 3 filmes recentemente em que eu era praticamente 2 e meio eu era protagonista. E eu fiz depois um filme muito maluco aqui com a Márcia Paraíso, que também está para lançar, esse outro filme que é o Livros Restantes, que é uma mulher que vai para Portugal. Então, tinha uma coisa de Portugal, Brasil inteiro, e uma coisa não tinha a ver com a outra. O Paolo não foi por causa do Índia, do filme do Telmo, foi o outro filme. E aí as coisas. Mas eu acho curioso como essa coisa de Portugal na minha vida. Eu filmei 2 vezes lá em pouco tempo, vou filmar a terceira agora, esse filme da Márcia Paraíso, que é de Florianópolis, que a gente filmou em Floripa e vai filmar o resto agora em setembro, lá em Portugal. E tem também o documentário do Eu de Você, que a gente está fazendo e colheu imagens e acabou virando uma coisa além da peça, não é um documentário da peça, vai ser muito interessante, porque o filme do Eu de Você, ele é um produto em si, ele não é mais uma. E a gente vai lançar também o documentário do Eu de Você. Então, tem aí 3 longas para lançar. Bom, e a gente falou de você, a gente falou do Luiz bastante, né, aqui no meio da conversa. Como é essa história de, putz, 30 anos casada com alguém que você trabalha, ou seja, você tem essa convivência intensa. É, imagino que deva ter seus momentos de alegria suprema e seus momentos de desespero absoluto também, né? Como é que é essa A gente vida? estava falando sobre isso, né, Guilherme? Não é, eu falo, vou repetir o que eu falei para você. Eu falo que quando eu falar, agora sim, eu sou casada há 30 anos, eu falo para o Luiz, vão perguntar, por quê? Por quê? O que aconteceu com vocês? Mas é que, lá, você foi casado há muito tempo, você sabe disso. A gente tem uma questão que é que vai achando um lugar. Você acha um lugar, né? Quem tem casamentos longos sabe disso. Isso significa passar por crises, né? Nem tudo é um mar de rosas. Eu acho que tem a ver também com a gente trabalhar junto. A gente achou um jeito de. A gente se respeita muito, a gente tem identificações, mas a gente tem muitas diferenças. Talvez tenha uma coisa que eu acho que talvez seja romântico da minha parte falar, mas eu sinto que quem consegue ficar muito tempo junto é que começa a existir numa coisa que eu acho muito difícil, que é complementariedade, que a gente não fica só atrás do que temos em comum, né. A gente eu sei que, assim, eu sei que eu tenho coisas que o Luiz não tem e ele tem coisas que eu não tenho. Eu falo: "Não, isso faz você". Ou essa é aquela parte que a gente não concorda, e se respeitar aquele campo minado que sempre vai dar briga, né. Eu acho que tem Claro. umas coisas que a gente vai aprendendo, não sei, mas não tem receita, né. As pessoas falam: "Ai, vocês 2 tão lindos, como é que é?". Não, insistência, acordos, crises, né, passar por crises, é são várias coisas, né, eu também acho que você tem um negócio que é você, saber olhar outro. Eu sempre acho uma coisa, que eu acho que você quando você vai. Eu acho que tem umas coisas que medem. Uma coisa que eu acho que é o teste do barulho da chave. Eu acho que quando você escuta o barulho da chave da pessoa que está chegando, o que que te dá dentro? Te dá ou te dá "Ai, chegou". São pequenos sentimentos. Eu ainda fico feliz quando eu escuto o barulho da chave do Luiz chegar, né. São pequenos, né, se a gente tiver brigado,
pode ser que seja aquele dia está estressado, mas nunca é um: "Ai, chegou". E eu me lembro, porque eu me lembro do barulho da chave do meu pai chegando em casa, isso por isso talvez eu tenha, porque não era bom quando meu pai chegava em casa, porque aí eu acabava com a festa, né, ele tinha uma coisa distante de nós, então eu acho que tem. E outra coisa é você estar com o casal, assim, eu aconselho, você tá o casal na festa, vai no banheiro e demora. Porque quando você demora, porque quando você volta, você fica olhando o seu marido lá de longe, lá conversando com uma pessoa, e aí você fala: "Eu ainda paqueraria esse cara?", né. Então tem uns testezinhos que a gente vai fazendo, assim. Claro. Mas não, é que não é fácil, é que a gente foi se achando. Penin, você mora em São Paulo há muitos anos, né? Você sai do subúrbio do Rio e você mora em São Paulo. Eu estou numa fase que eu estou morando um pouco meio no Rio, meio em São Paulo. Estou apaixonado pelo Rio, mas eu não consigo abrir mão da vida cultural de São Paulo. Como é que é morar em São Paulo e como é que é para uma carioca estar em São Paulo? Eu sou meio como diz, suspeita para falar disso. Eu sou um caso raro de adaptação real, completa, amorosa em São Paulo, de uma carioca. Eu dei uma entrevista um dia que eu cometi uma gafe, que eu falei: "Quando eu era carioca", porque, na verdade, assim, eu não sei, eu tive uma identificação, e eu estou aqui há muitos anos, né, também. E, na verdade, a minha família no Rio é do Lins, de Vasconcelos. Cada vez que eu vou para o Lins. Então, acho que funciona meio como se eu tivesse uma família que mora no interior, porque também eles não saem muito de lá, eu vou para lá para ver minha mãe, é uma vila de 80 casas, que mora 5 casas, tem gente da minha família, então eu vou de uma casa para outra para tomar café, visitar o tio e tal, né? Então, tem o Rio, para mim, é essa comunidade ali do Lins, muito. Quando eu vou em cartaz no teatro, aí que eu fico mais na Zona Sul, porque eu morei 2 anos na Zona Sul antes de vir para cá, então também tive pouca vivência desse. Eu não tenho água salgada na veia, como eu costumo dizer. Apesar de eu ter ido muito mais à praia, uma coisa que eu sinto muita falta em São Paulo é do mar, dessa vivência, porque a gente ia à praia todo fim de semana. Tem muitas histórias de mar na minha vida por causa da minha mãe, que amava o mar, amava a praia, e a gente ia muito. Eu acho que foi uma fácil adaptação por causa disso, porque a praia também, para mim, como para paulista, era fim de semana. Mas, assim, eu tive uma identificação, eu acho, Guilherme, com a autonomia artística dessa cidade. Porque eu acho que em São Paulo, quando eu cheguei aqui, e eu não sei, aconteceu uma coisa na minha carreira logo cedo, eu trabalhei com gente muito mais velha. E tinha atores que eu conhecia aqui que tinham vivido a vida inteira de teatro e que eu não conhecia eles da televisão, assim. Eu não sabia, tinham sido atores, e eu perguntava, por exemplo, a Eliana Koazinski, que era muito minha amiga, e eu perguntava para ela assim: "Minha querida, está lá no céu". Ela foi meio minha mãe, né, acolhedora, quando eu cheguei em São Paulo. E eu perguntava para ela assim: "Você nunca fez nada sem ser teatro, sem ser como atriz? Você nunca vendeu seguro?" Porque foi uma coisa muito fascinante pensar que você pode ser ator, você morar num apartamentinho ali, pagar seu aluguel, tá tudo certo, você não tem uma vida de estrela da televisão, mas você a vida inteira fez teatro, trabalhou como ator. E eu tenho muitos amigos, atores, assim, artistas, que em São Paulo permite isso, uma coisa que eu acho fascinante em São Paulo, esses grupos que têm ali o seu público, a sua continuidade, né, ralam pra caramba, mas eu acho que a televisão, ela ocupa no Rio um lugar para o nosso ofício, que é muito opressor. Parece que se você não está na televisão, você não está fazendo o que você deveria fazer. E, na verdade, não, assim, tanto que na minha vida, uma hora eu falei: "Eu quero fazer o teatro que eu acredito", e eu tive que negar muitas coisas na televisão por causa disso. E mesmo na televisão, você começa na Globo, mas você faz
aquele percurso bem radical de deixar a Globo ir para o SBT e depois só voltar para a Globo, né? Que era uma coisa que pouca gente fazia, né? Sair da Globo. Então, na verdade, eu não deixei, não, eu deixei, na verdade, eu estava sem contrato, eu fui para o SBT, na verdade, o meu convite, outro dia eu fiquei me lembrando disso, eu fui para o SBT porque a gente ia fazer uma novela do Fernando Meirelles, que acabou não acontecendo, aí deu uma trança lá, eu tinha um contrato e virou Éramos Seis, que virou uma coisa meio de ressuscitar a teledramaturgia em São Paulo. Uhum. E aí o Éramos Seis foi um boom, porque foi um ibope impressionante para a época, para o SBT, e aí começou uma novela atrás da outra que o SBT fez. Mas nessa época foi mesmo uma... Mas eu acho que a grande radicalização que eu fiz de ficar em São Paulo foi que isso foi muito determinante na minha vida. Uma hora na minha vida eu fiquei mesmo pensando assim, o que eu queria, como é que eu ia passar, porque eu acho que assim, você precisa entender um pouco que você está com uma rédea da sua trajetória, tem que ter a tua mão. Você precisa botar a mão na massa, porque eu acho, Pedro, que a gente inventou viver de um jeito que, se você não cuidar, a gente inventou viver de um jeito que sucesso não significa necessariamente felicidade. Isso é uma coisa que sempre me encasqueta a cabeça, porque a gente conhece pessoas muito bem-sucedidas, infelizes. As pessoas parecem que vão atendendo demandas e elas vão, mesmo numa profissão como a minha, como a sua, que a gente escolheu fazer uma coisa que a gente gosta de fazer, você está arriscado atendendo demandas, ficar infeliz e ser uma pessoa de sucesso. E aí, não é na questão do dinheiro não significar felicidade, é de você... Eu acho pior ainda quando você é um artista, você acabar sendo levado para lugares que te dão infelicidade. Então, uma hora eu acho que eu pensei assim, sabe, o que você quer com isso, Denise? O que você quer? E eu sempre amei fazer teatro, sempre o teatro foi um lugar de muita investigação para mim. E eu sentia que eu estava me afastando do teatro. Então, uma hora eu dei uma riscada no chão, assim, ó, eu faço televisão, mas daqui eu não faço. E aí foi o que aconteceu. Eu fiz muito... Eu não renovei o meu contrato. Numa época, eu e Luiz juntos, assim, mas eu acho que também você precisa ter o dinheiro do não. Eu falo para os meus amigos, tenha o dinheiro do não. Eu falo para os meus amigos que vão fazer televisão, não compra caminhonete. Resiste a caminhonete. Porque se você compra caminhonete, você arca com o IPVA da caminhonete, com o diesel da caminhonete. Reduz a sua vida, deixa sempre lá o dinheiro do não, para você conseguir pensar de vez em quando, botar lá o projeto da sua vida em cima da mesa, falar assim, peraí, o que eu quero mesmo? Porque você, às vezes, mesmo você vai se distanciando desse querer. Você mesmo fica em dúvida. Ainda mais numa profissão que ela tem um glamour em si, e que vão te dizer que é melhor você ir para lá, que você não pode perder essa oportunidade, né? As pessoas têm muito essa mania, não, isso você não pode perder, essa oportunidade você não pode perder, e você fala, será que eu quero, né? Muitas oportunidades eu acho que você tem mesmo que, até uma hora da vida, eu acho que a maturidade também serve para isso, né? Uma hora da vida você vai aceitando tudo que te oferecem, que você quer mais e aprender, e eu acho que muitas vezes aquilo que você acha que você só está aceitando por dinheiro, como foi o caso do Trair e Coçar, te ensina tanto, é tão importante para você, né, vencer adversidades também. Então, eu acho que não é uma equação, não é uma receita clara, mas eu acho que você tem que ter muito cuidado quando você está trabalhando meio no piloto automático, numa coisa que você escolheu fazer, que você brigou com pai e mãe para fazer. Aí você tem que dar um basta, você tem que dar botar lenha na fogueira, achar as centelhas e as fagulhas de novo, né? Mas você conseguiu fazer coisas na televisão também bem diferentes da prática da telenovela, né? Mas foi Tanto as duas sim. séries que você faz no Fantástico.
Elas E são foi muito foi diferentes. meio fruto disso, assim, enquanto a gente fez eu também fui muito mal acostumada, porque eu tive uma calhou de eu ter eu não gosto de falar só eu tive sorte, mas eu também tive coragem. Eu acho que as coisas precisam caminhar juntas assim. Eu tive sorte, mas cada oportunidade que eu tive, eu agarrei assim, e eu tive coragem de dizer não, ou de tentar fazer diferente. Então, assim, quando apareceu essa oportunidade do retrato falado, eu tinha dito um não, eu disse um não, eu disse não para a escolinha do professor Raimundo, por exemplo, porque eu achava, não, porque eu não gostava aquele humor de bordão, respeitava todos aqueles profissionais, mas eu não me via ali, e tive a coragem de dizer não, não sabendo se eu ia conseguir pagar o aluguel daqui a 2 meses. Mas aí me chamaram para a TV Pirata. Aí eu falei assim: olha como a vida é louca, como você precisa ter essa coragem, muitas vezes, de dizer não. Eu tive sorte, mas, enfim, eu estou aqui conjecturando, até fazendo um pouco de sessão de terapia. Mas é que eu acho que você precisa ter de ficar de olho na fidelidade a si mesmo. Uma vez o Amir Haddad, nosso mestre, Amir, eu estava jantando com ele falou assim: minha amiga, você sabe que você não sabe o que significa chegar ao fim da vida com o alívio da coerência. Maravilha, né? Eu Maravilha. sempre penso nessa expressão, o alívio da coerência, porque não é fácil, não. Você pode perder a coerência consigo mesmo, em nome do dinheiro mesmo, assim, né? A gente quer. Por isso que eu montei o Galileu no teatro, né? Como é que você toma seu vinho bom sendo fiel aos seus ideais? Ah, Dilema, mas eu acho que você tem que ficar lá e cá, atento o tempo inteiro. tomar menos vinho, mas tomar de vez em quando um bom, né? É, não tomar brindando a tua coerência contigo mesmo, né? Falando em coerência, você tem abraçado também várias causas e sendo bem vocal em várias causas. Por exemplo, o antirracismo é uma dessas causas, né? Como tem sido isso para você, assim, de trazer a política, que às vezes é um pouco tabu, né? Quando você é ator, quando você não se posiciona tanto. Você tem se posicionado. Como é que é para você essa questão de trazer as causas? Quais são as causas que mais te importam hoje? Eu acho que a gente chegou num lugar no país, né, nos últimos anos aí, não só nos últimos 4 anos, mas acho que um pouco antes, que não tem mais como a gente não se posicionar. A omissão hoje, mesmo você sendo um artista que quer ser neutro, e que eu entendo, porque o artista, a princípio, é esse lugar neutro que veste todos os personagens, né, que não é bom que a sua personalidade sempre esteja em segundo plano, para que você possa não deixar transparecer através de um personagem a sua personalidade. Seria, a princípio, o nosso ofício. Mas eu também acho que, mais do que um ator, você é um artista. E como artista, você tem voz, e tem opinião, e tem filtro. Né? Uma vez eu me lembro que eu tinha um diretor, há muitos anos atrás, perto da escola, que tinha um diretor que falava assim: ator não pensa. E eu pensava assim, eu era muito jovem, eu pensava, gente, mas eu penso tanto, será que eu tenho que compensar? Mas é que você vai se indignando com as coisas do mundo. E você vai se indignando com as injustiças desse país que a gente vive, que tem essa diferença social abissal, e que você enfim, vai lendo as coisas. Eu vou te contar uma história que resume tudo isso. Uma vez eu não tenho muito esse debate no Instagram, na rede, eu tenho um pouco de aversão à rede, eu tento levar da forma que eu consigo, porque é um negócio que eu sei que é necessário hoje. Mas, uma vez, um cara escreveu para mim assim: por que todos os artistas têm que ser de esquerda? E aí eu já olhei aquilo como um hater, que eu tenho poucos, mas aí eu falei assim: espera aí, Denise, ele fez uma pergunta legítima. Ele fez uma pergunta: por que todos os artistas têm que ser de esquerda?
E então, responde a ele. Aí eu fui lá, não faço isso não, mas aí eu peguei, cliquei na bolinha, o nome dele era Marcus, com U. Eu falei, a conta fechada. Aí eu falei, quer saber? Vou pedir. Solicitei. Ele me escreve assim, por que você quer me seguir? Aí sim tinha por que você quer me seguir? Aí eu virei e falei assim, não, é que você me fez uma pergunta legítima, eu queria tentar te responder. E aí eu falei com ele numa DM, assim, Uhum. e aquilo me fez pensar muito, porque por quê, né? Eu também me perguntei, por que a maioria dos artistas são de esquerda? Porque, na verdade, a gente, para ser ator, a gente percorre muitos universos. Eu acho que um jornalista também, um escritor também. Quem gosta de gente, a matéria humana, quando é a matéria do seu trabalho, você vai investigando ali. E no investigar, você vai vendo a história do mundo, e aí você vai parar nesse país, a história do nosso país, é um país fundado na opressão. A história do Brasil ela é fundamentada numa história de opressor e oprimido muito clara, muito, né, uma colonização de um colonizador que queria tirar as coisas daqui e que a escravidão no Brasil é um dos maiores crimes da humanidade, no Brasil, a escravidão brasileira. Então, quando você vai tendo contato com isso, e eu acho que a gente vai tendo contato com isso como ator, primeiro por muitos trabalhos, a gente tem que ler isso aqui, ler aquilo, ler aquilo. Você vai lendo, você vai se informando, você vai vendo, e você fica indignado por si. Chega uma hora da sua vida, você fala, parou, não tem essa de neutro. Ainda mais agora, nos últimos tempos que a gente vive aqui, que a gente fica indignado com eu acho que a maior indignação que eu tenho é. Acho que, na verdade, Denise, qual é a sua causa? A minha causa maior é contra a opressão, né? Assim, que eu gostaria de poder lutar contra qualquer sistema de opressão, né? Como são muitos, a gente vai criando laços específicos. Eu acho que o que eu tenho visto, que a gente tem visto do movimento antirracista, eu acho que a gente nunca viu. A gente tem muito para caminhar, mas a gente nunca viu acontecer o que está acontecendo agora. E eu atribuo isso muito, Guilherme, a coisa eu acho que se há alguma boa herança nessa Torre de Babel que a gente vive com as redes sociais, a melhor herança disso é que vozes que nunca foram ouvidas passaram a ser ouvidas. Então, hoje não tem mais como aquele seu tiozinho do WhatsApp, aquela sua tia conservadora, não tem como ela dizer que ela não sabe o que é LGBT. Ela já ouviu. Né? Ela não tem mais como dizer aquilo que ela confiava como ali naquela comunidade pequena, conservadora, ela não tem mais como acreditar que menino veste azul e menina veste rosa, ela não tem, ela pode querer não ver, ela pode lutar contra isso na tentativa de fazer um mundo impossível, de fechar cortinas para coisas, mas está visto. Então, o que acontece? Hoje, se você não tem mais como você não fazer nada. Fazer nada significa colaborar com aquilo que você não quer. Então, eu acho que chega uma hora que eu acho que por indignação, né, e eu acho que nos últimos tempos, então, na pandemia, eu acho que a gente aconteceu uma coisa com a gente muito clara, que a gente tentando entender todo aquele absurdo, que a gente não viveu só a pandemia, viveu a pandemia brasileira, e a gente buscava as notícias, eu acho que a gente teve uma coisa que os médicos, toda a equipe, os médicos do SUS, a gente nunca entendeu do que é o SUS, viraram nossos heróis, e os jornalistas viraram os nossos galãs e artistas da novela das 8. A gente fã dos jornalistas, dos articulistas, das pessoas que faziam a gente entender, tentar entender a complexidade. Até hoje, assim, eu preciso de pessoas que me ajudam a entender a complexidade desse momento que a gente vive. Né? E que as redes sociais têm um papel dentro desse nosso modelo de fazer política hoje, né? Porque são algoritmos que são alimentados pelo dissenso.
o dissenso não é o final, mas o dissenso ele é alimentado, ou seja, o algoritmo ele aprende, é um experimento behaviorista. Então ele aprende que o nosso comportamento ele vai vender mais anúncios se eu xingar mais. Se eu, se eu, se eu xingar mais, eu vou ter mais views do que se eu for uma pessoa complacente, racional e falar da minha vida como ela é. É Então muito a gente acaba vivendo nesses extremos, né? Então, mas eu fico pensando assim, a gente foi assimilando essa lógica também, né, isso é uma coisa que você consegue entender, mas eu fico pensando também, a gente vai assimilando, na rede não é isso que funciona, não, Sim. não é para ter textão, e eu acho que, que é muito louco, que é como a gente assimilou rápido, uma coisa que nos emburrece, nos limita, nos deixa rasteiros, né? Muito facilmente. Eu tento, de alguma maneira, combater isso. Assim, ir atrás de coisas que me interessem, não sei, ou não pegar aquele vídeo. Eu vejo hoje, eu estou louca. Eu falo assim, gente, não aperta mais essa casinha no Instagram. Porque a pessoa aperta a casinha do Instagram, vem aquele feed, imediatamente o que grita na minha tela é algo que eu quero muito ver. E eu falo, Claro. não vê, Denise, porque são eles que estão te algoritmando e eles que querem te manter aí presa 2 horas com a cara nessa tela. Tem que fazer Não. exercícios contos, né? Para a Mas gente. é muito difícil, né? É muito difícil a gente se libertar da tela. E é muito difícil, mas Pedro, desculpa, toda hora te chamo de Pedro, acho que é por causa do Pedro Dória. Pelos olhos. Mas, Guilherme, tem um negócio que acontece que eu acho que a gente tem que fazer exercícios reais contra, porque é difícil mesmo, mas aí a gente fica com muito de muito, assim, toda hora, pouco de muito, na verdade, né? A gente pega aquele pouco de muito, a gente não mergulha em nada, a gente hoje tem um monte de informações, e isso, o negócio está estragando muito, a gente está tendo, eu vejo pelas plateias, eu viajo esse Brasil com teatro desde 2006, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, eu estou viajando o Brasil, assim, com teatro. Eu arrisco te dizer, como fiz muita comédia, eu acho que o humor, de alguma forma, norteia meu trabalho, com todo trabalho que eu faço tem um pouco de humor. Com o humor, a gente tem uma resposta sonora da plateia, e aquilo, de alguma maneira, são medidas. Eu arrisco te dizer que a gente está sofrendo um empobrecimento, eu vejo, nesses 16 anos, um empobrecimento subjetivo, um empobrecimento intelectual. Eu digo que a gente vive a morte da ironia. Hoje, você não pode fazer uma piada muito irônica. Claro. A metáfora, você tem que usar um símbolo. É um negócio muito maluco, está caindo a capacidade de abstração. Nem falo de código poético, então, o código poético, a abstração, a gente precisa urgentemente voltar a ler poesia, porque a nossa leitura está funcional demais, mesmo a gente Uhum. que tenta Sim, buscar, né, porque a gente está tentando entender, então a gente vai para coisas muito pragmáticas, a gente precisa ler aquilo que a gente quase não entende. sem dúvida. Para a gente se ampliar, eu acho. E como mãe, como é isso para você? Seus filhos já estão grandes, mas você educou filhos na era digital, né? Passou por uma É, pandemia com filhos. Como é é. que foi essa preocupação? Assim, você tinha uma preocupação Olha, de fazer uma educação para esse mundo digital? eu vou te falar, claro, temos todos, mas eu acho que assim, eu estou com muita pena de quem tem filhos menores que os meus, porque assim, não, eu acho que está muito difícil, porque eu acho que é um caso de polícia, o que fizeram com a gente. Quando você vê aquele filme lá, O Dilema das Redes, aqui um documentário, Uhum. você vê os próprios caras que criaram isso, dizendo que eles criaram mesmo para viciar. Quando eu vejo, por exemplo, o TikTok, esses stories, os stories que são... Por que story fica 24 horas? É muito maluco isso. Eu acho muito louco a coisa sumir, porque você tem que ver, porque ele não quer que você não quer perder. Se você não vê agora, você não vai ver. Então, essa artimanha do viciar e de uma coisa que está provado
que tem poder de adição, que uma sociedade adoecida, jovens adoecidos, em que a primeira coisa que o psiquiatra que eles vão, que o pai leva, fala, tira ele da rede social, a gente soltou a corda. Eu viajo razoavelmente, Guilherme, e eu vejo, assim, tudo bem, todo mundo, é um problema do mundo, mas aqui no Brasil, eu não vejo, assim, em qualquer lugar, as pessoas usando como a gente usa aqui, desbragadamente, no restaurante, todo mundo com seus celulares, as pessoas na mesma mesa, todo mundo, a gente abre o celular sem precisar, as pessoas ficam digitando na sua cara, falando com você em câmera lenta, e você tem que achar, e elas acham que estão conversando com você, falando uma sílaba por segundo, cada 10 segundos uma palavra. Eu falo, peraí, faz isso, depois fala comigo. É um negócio de maluco, assim. Claro. Então, eu acho que eu tentei com meus filhos, mas é muito forte mesmo. Né? Agora, nesse sentido, o teatro é uma bênção, né? Porque essas artes da presença, e o teatro ainda é um dos poucos lugares que você recebe. Acho que teatro e cinema, em show já acabou. Em show o cara vai estar no celular, ele vai estar falando. Mas eu acho que o teatro e o cinema são ainda lugares que você consegue esse sistema de você entrar em comunhão mesmo com a arte, até algum tipo de respiro ali, uma horinha de respiro de profundidade, eu, num lugar em que a sua atenção está totalmente voltada para aquilo. eu arrisco te dizer, Guilherme, que o teatro talvez seja uma utopia da minha parte, mas ele vai virar um lugar muito precioso, cada vez mais precioso para quem descobrir. E porque ele vai propor o mergulho. Tem gente que não consegue dar aquela olhadinha no celular, mas a proposta do mergulho já está em extinção. A proposta do mergulho e você ter aquelas pessoas ali, de alguma maneira, constrangidas um pouco para não pegarem seus celulares, cria uma capacidade delas entrarem num lugar que elas não conhecem mais e que é prazeroso. E elas se surpreendem com isso. Nessa peça que eu faço, Eu de Você, eu seguro um silêncio por um minuto e pouco, da plateia inteira. É muito curioso que muita gente, quando acaba a peça, vem falar comigo: "O que eu mais gostei foi aquele silêncio". Eu fico pensando: "Será que um dia eu vou fazer uma peça da gente ficar todo mundo ali 1 hora em silêncio?". Eu falei: "Não vai ser mais uma peça, vai ser um retiro". Mas eu fico pensando, é muito curioso que isso dê prazer, porque se a gente segurar mesmo, dá um, né, se eu paro de falar aqui, não começa a doer, começa a dar um comichão, você fala assim: Claro. "O que que a gente faz com isso?". Claro, não vou ficar aqui em silêncio, a gente está conversando, mas esse silêncio, eu sinto que quando ele é sustentado, ele virou um lugar de prazer. Eu E essa Eu que outra vim da música, 4:33 do John Cage, por exemplo, que é isso, né? É uma experiência de você estar na sala de concerto e você ouvir o silêncio. Que o silêncio não é o silêncio, né? O silêncio é um incômodo que você sente, o silêncio são os ruídos que existem. Eu acho isso fenomenal. Eu acho um belo experimento. não, é maravilhoso. Eu estava vendo até no outro dia uma matéria que saiu na Folha que a Marina Abramovic, no festival, vai fazer. Ela vai começar e ela vai propor 7 minutos de silêncio. Talvez a gente precise fazer isso, como chegar ao silêncio para entrar, para mudar a chave da voltagem interna, né? E realmente, você faz uma meditaçãozinha. Eu sou uma pessoa que tenta meditar há muitos anos. Agora eu tento fazer um minuto só, as meditações de 1 minuto em várias horas do dia, só para restartar. E isso é cada vez mais poderoso. Então, eu acho que, sim, eu acho que o teatro vai virar um lugar que ele vai dar uma sensação, antes da peça ser boa ou não, ele vai dar uma sensação de paz, uma sensação de eu estou aqui com essas pessoas, a gente vai ver uma coisa juntos, né?
Esse negócio do compartilhar, acho tão engraçado essa palavra, todo mundo fala compartilhar, compartilhar. Gente, não é compartilhar nada, compartilhar o vídeo, não, põe o vídeo, o outro vê depois, o outro vê depois, não, isso não... A gente usa umas palavras muito boas na rede, completamente distorcidas, né? Sem dúvida. Eu queria fazer uma última pergunta para a gente encerrar o nosso papo, que é uma pergunta mais aberta, assim, que é assim, você já realizou tanta coisa, né? Você pode trabalhar com seu marido, você trabalha com uma equipe a mesma há muitos anos, você faz filme, faz novela, faz programa de TV, faz teatro. O que você sonha em fazer que você ainda não fez? Ai, muita coisa. Ai, meu Deus, eu já estou naquela hora, eu vou fazer 60 anos esse ano, né? Isso é um número, né? Isso dá um susto na gente, né? E eu fico pensando isso, né? Eu falo: "Ai, caramba, não vai dar tempo". Eu tô nessa, e eu falei assim: "Não vai dar tempo", porque eu tenho, sei lá, eu me sinto muito, isso não mudou para mim, assim. Eu já fiz. Tudo eu quero fazer, né. Eu queria aprender a tocar violão, não vai dar, talvez essa parte, né, eu fico, mas eu já tentei, aí era chato fazer os exercícios, eu queria um professor que me ensinasse, mas: "Denise, faz aí, toca uma musiquinha". Mas eu queria muito ainda ter um lugar. Ter um lugar onde eu pudesse fazer o meu teatro, fazer meu samba, eu faço uma roda de samba de vez em quando, fazer um teatro, fazer meu samba, e eu acho muito bom, nesses tempos, eu penso uma coisa, Pedro, porque assim, Pedro, ó, eu estou toda hora te chamando de Pedro, Guilherme, desculpa, eu fiquei com o Tudo Pedro. bem, Pedro é meu amigo, eu fico feliz que você me chama de Desculpa Pedro. aí, Pedro, olha só a pala que eu estou te dando aqui. Guilherme, desculpa. Não, mas assim, eu acho que tem um negócio. Opa, eu dei um teco aqui. Eu acho que tem um negócio que as pessoas não deixam de beber, mas elas deixam de ir ao teatro, né? Os botecos estão cheios e elas não deixam de ir ao teatro. Eu sempre falo assim: tá, você vai tomar cerveja aí com seus amigos, quantas cervejas você toma? Aí eu brinco com os amigos do meu filho, sei lá, ou nem jovens, amigos meus. É, a pessoa fala: tá bom, Denise, 4 cervejas, vai, 4 cervejas. Eu falo assim: pega 2, compra um ingresso de teatro e depois você vai tomar as outras 2, porque o teatro vai potencializar as outras 2. E você vai ter tomado 4 cervejas, é uma brincadeira. Mas o que eu quero dizer é que deixar de beber cerveja, deixar de comer, as pessoas não deixam, podem economizar e tal, mas elas deixam de ir ao teatro, até por desconhecimento aí, de que tem muita peça de graça. São Paulo é uma cidade que oferece muito programa cultural de graça. Mas o que eu acho? Que você tem que juntar essas coisas. A pessoa pode... Vamos voltar ao cabaré. A pessoa beber e comer enquanto tem cultura junto, enquanto tem pequenas pílulas de teatro junto. Então eu queria ter um lugar onde eu pudesse voltar a juntar essas coisas. Ó, eu frequentaria, posso te dizer. Eu Viver. ia, é uma coisa que eu sinto, fazer junto uma escola, sabe? A gente falar sobre teatro, falar do ofício, ter música junto, um lugar. Ainda penso nisso. Maravilha. Obrigadíssimo pela conversa, foi um prazer falar com você. Todo sucesso nessa nova temporada com o Tony Ramos, que tenho certeza que vai ser muito legal. E Obrigada. obrigado. Obrigada a você, Guilherme, muito obrigada a vocês, parabéns pelo que vocês fazem aí, viu? A gente fica feliz de ter gente como vocês. Obrigada. Estamos no ano 2 do uso da inteligência artificial. O quanto ela avançou, em que setores? O quanto que é promessa vazia? Vem cá. O que de novo está para explodir nos próximos meses? Como vai ser o futuro, hein? Não o futuro distante, mas o futuro de daqui a pouquinhos anos. Existe chance de ela se tornar igual à inteligência humana? Maior? Nós estamos para lançar o Meio Perspectiva IA, uma edição especial que inclui uma pesquisa de uso da tecnologia, artigos que revelam o que está acontecendo e um webinar. Todo esse conteúdo vai poder ser acessado, assistido e baixado pelos assinantes premium do Meio. Ainda não é premium? Então aproveita essa oportunidade.
Quer saber mais sobre inteligência artificial? No próximo dia 29, às 19 horas, eu vou dar um webinar gratuito sobre IA. Para participar, se inscreva agora no nosso site. É grátis. Até lá.